Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2022 da FUVEST. Eu vou fazer agora a questão número 6 da prova da segunda fase. A questão diz assim: o último relatório do painel intergovernamental sobre mudança climática da ONU mostra que uma parcela significativa do aumento dos níveis dos oceanos vem da expansão térmica da água. Essa expansão ocorre principalmente nas camadas superiores dos oceanos, até cerca de 700 metros de profundidade. O gráfico a seguir mostra a variação da razão Vt sobre Vt igual a 6 graus Celsius, onde Vt é o volume da água, o volume de 1 grama de água em centímetro cúbico à pressão ambiente, também chamado de volume específico, em função da temperatura T expressa em graus Celsius. Bom, tem o gráfico aí e a letra A fala assim: se uma coluna de água inicialmente a uma temperatura de 1 grau Celsius for aquecida até 3 graus Celsius, sua altura aumenta ou diminui? Justifique com base nos dados do gráfico. Bom, vamos lá. Se a gente pegar o gráfico e notar de 0 até 4 graus Celsius, o volume está caindo. A gente vê que o volume está caindo, certo? Então, eu posso dizer o seguinte: de 0 graus Celsius até 4 graus Celsius, está ocorrendo o quê? O volume da água diminui. E aí o problema é saber o que acontece se for aquecido de 1 até 3. Então, 1 grau Celsius está aqui, 3 graus Celsius está aqui. O que está acontecendo com o volume de 1 para 3 graus Celsius? Também está diminuindo. Então, eu posso dizer que de 1 grau Celsius para 3 graus Celsius, o volume diminui. Beleza? Letra B. Considere uma coluna de água cuja altura a 6 graus Celsius é de 700 metros. Assumindo que toda a expansão volumétrica ocorra na direção vertical e que sua massa não varie, estime com base nos dados do gráfico a variação da altura da coluna quando esta é aquecida de 6 graus Celsius até 9 graus Celsius e expresse o resultado em centímetros. Bom, olha só, para a gente calcular essa variação na altura, a gente pode começar falando da razão entre os volumes. Então, o que acontece? A razão entre os volumes a 6 graus Celsius eu vou chamar de V0 e 9 graus Celsius eu vou chamar de V. Então, eu posso dizer o seguinte, que o volume a 9 graus Celsius divididos pelo volume inicial a 6 graus Celsius é o quê? O volume não é a área da base vezes a altura? Então, a área da base vezes a altura inicial. Se eu simplificar os A's, eu sei que a relação entre os volumes e as alturas pode ser dado por essa relação. Então, eu posso ir no gráfico e notar o seguinte: quando eu tenho 6 graus Celsius, a relação dos volumes é 1, certo? Então, eu posso dizer que quando eu estou na temperatura de 6 graus Celsius, a relação dos volumes é 1. Quando a temperatura for de 9 graus Celsius, qual vai ser a relação dos volumes? Ah, bola, o 8 está aqui, o 9 e 9, a relação entre os volumes é 1,00016. Então, é 1,00016.
Porém, ele falou que a 6 graus Celsius, né, a altura é de 700 metros. Qual é a altura, né, a 9 graus Celsius? Então, a gente pode relacionar assim, ó. Vai ficar 1,00016 sobre 1 é igual a H sobre 700. Fazendo essa conta aí, eu vou chegar ao resultado de que vai dar 700,112 metros. Então, a variação na altura foi de 700,112 menos 700. A variação na altura foi de 0,112 metros, mas ele quer o resultado em centímetros, então 11,2 centímetros. Beleza? Achei a variação de altura. A letra C, ela pede assim: considere uma coluna de água de 700 metros de altura que sofre um aumento de temperatura de 2 graus Celsius. Assumindo que a massa dessa coluna de água não varie, desprezando a variação da massa específica da água com a temperatura e admitindo que esta seja constante igual a 1 grama por centímetro cúbico, calcule o calor absorvido pela coluna de água, né, por unidade de superfície. Expresse seu resultado em joule por metro quadrado. Então, ele quer que a gente calcule a quantidade de calor. A quantidade de calor não é massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura? Mas ele não deu a massa da água. Mas a gente não sabe que a massa é igual a densidade vezes o volume? Sim. Mas a gente não tem o volume. Então, volume é igual a área vezes a altura, porque a altura eu tenho. Né? Ele disse que a altura, a coluna da água é 700. Então, se eu juntar isso tudo aqui, vai ficar assim, ó, Q é igual a densidade, no lugar da massa eu boto densidade vezes volume, mas eu não tenho volume, então vai ficar a área vezes a altura, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Note o seguinte, ele não quer que a gente expresse o resultado em joules por metro quadrado. Joule é a quantidade de calor, metro quadrado é a área. Então, na verdade, o problema aqui é o quê? A razão entre quantidade de calor sobre área, que vai ser densidade, altura, calor específico, variação de temperatura. Vamos pegar os dados do problema. A densidade da água, ele deu aqui, ó, que é igual a 1 grama por centímetro cúbico, mas ele quer em metro quadrado. Então, isso aqui é igual a 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Beleza? O calor específico, a gente sabe que calor específico da água é 1 cal/grama grau Celsius. Como eu estou falando em joules, isso aqui é 4,2 joules por grama grau Celsius. Mas eu não quero grama, eu tenho que passar para quilos porque aquilo está em quilos. Então vai ser o quê? 4,2 vezes 10 a terceira joule por quilograma grau Celsius. Essa questão é chata porque a gente tem que sempre adaptar as medidas, né? As unidades de medidas. Cuidado com isso. Bom, o calor específico foi a altura da coluna, a gente sabe que é de 700 metros. E a variação de temperatura, ele deu também, que é igual a 2 graus Celsius. Beleza? Agora eu tenho todas as grandezas, é só substituir e resolver. Vai ficar assim, ó. Q sobre A é igual a 10 a terceira vezes a altura, que é 700, vezes o calor específico, que é 4,2 vezes 10 a terceira, vezes a temperatura, que é 2.
Então, quantidade de calor sobre área é igual. Fazendo toda essa conta aí, eu vou chegar ao resultado de 5,88 vezes 10 a 9 joules por metro quadrado. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço!